Você dormiu mal essa noite? Acordou no meio da madrugada sem saber direito por quê? Levantou para ir ao banheiro mais de uma vez? Ou ficou deitado com as pernas inquietas? Aquela sensação estranha que não deixa você descansar? Se você tem mais de 60 anos e isso está acontecendo com frequência, presta atenção, porque o que eu vou te contar agora pode ser exatamente o aviso que seu corpo está tentando te dar, e que a maioria das pessoas simplesmente ignora até ser tarde demais. O diabetes tem um comportamento traiçoeiro. Durante o dia, você pode até se sentir bem, um pouco cansado talvez, mas sem nada que levante um sinal de alarme. É à noite, quando seu corpo deveria estar descansando e se recuperando, que ele começa a mostrar os sinais de que alguma coisa está muito errada por dentro. E o problema é que esses sinais parecem coisas normais da idade. Ronco, idas ao banheiro, cãibra na perna, suor frio. A gente acha que é o corpo envelhecendo e vai levando. Mas não é. Pode ser o diabetes trabalhando contra você enquanto você dorme. E o mais assustador não é o sinal em si, é o que está acontecendo nos seus órgãos, enquanto esses sinais aparecem e você não faz nada. Os rins, o coração, os nervos das pernas, a visão, tudo isso vai sofrendo em silêncio, noite após noite, enquanto o açúcar alto no sangue faz o trabalho sujo sem que você perceba. Eu sou a doutora Ivone Cardoso. E, se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora me responde uma coisa com sinceridade. Quantas noites por semana você realmente dorme bem? Do começo ao fim, sem acordar, sem desconforto, sem aquela sensação de que o sono não descansou nada? Se você parou para pensar e a resposta foi difícil de dar, você precisa continuar assistindo esse vídeo até o final. Porque eu vou te mostrar 8 sinais que aparecem especificamente à noite, que a maioria das pessoas com diabetes nem sabe que existem, e mais importante do que isso, vou te explicar o que cada um deles está dizendo sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo naquele momento. Mas antes de chegar no sinal mais perigoso de todos, e sim, tem um que é especialmente grave e que aparece enquanto você dorme sem que você sinta absolutamente nada, antes de chegar lá, você precisa entender por que a noite é o momento em que o diabetes revela sua verdadeira face. Durante o dia, seu corpo está em movimento. Você anda, come, conversa, se distrai. Qualquer sinal que apareça pode se misturar com o cansaço do dia, com o calor, com o estresse. Mas de noite, quando tudo para, quando o silêncio chega e o seu corpo tenta entrar no modo de recuperação, é aí que os desequilíbrios aparecem com força. O açúcar alto no sangue não descansa. Ele continua agindo nos seus vasos, nos seus nervos, nos seus rins, mesmo enquanto você está deitado de olhos fechados, achando que está bem. E tem uma coisa muito importante que eu preciso que você entenda antes de continuar. Esses sinais não aparecem do nada. Eles aparecem porque o corpo está tentando se comunicar com você. É como se ele mandasse uma mensagem e ficasse esperando uma resposta. O problema é que a maioria das pessoas não sabe ler essa mensagem. Ela chega toda noite, repetida, insistente e continua sendo ignorada. O primeiro sinal é aquele que mais pessoas conhecem, mas que poucos levam a sério: levantar para urinar mais de uma ou duas vezes por noite. Isso tem nome, chama noctúria. E quando acontece com frequência em quem tem diabetes ou pré-diabetes, é um sinal de que o açúcar no sangue está alto demais. Vou te explicar por que isso acontece de um jeito bem simples. Os seus rins são como filtros. Eles ficam filtrando o sangue o tempo todo. Quando tem açúcar demais circulando, os rins precisam trabalhar dobrado para tentar eliminar esse excesso pela urina. E aqui vem um detalhe que muita gente não sabe. Onde o açúcar vai, a água vai junto. Então, seu corpo está eliminando líquido na tentativa de se livrar do açúcar. Resultado: você urina mais, fica desidratado, sente sede, bebe água, urina de novo. É um ciclo que não para. Teve uma paciente que me contou que levantava para ir ao banheiro quase 6 vezes por noite. Ela achava que era problema de bexiga. Ficou meses tratando para bexiga sem melhora nenhuma. Quando chegou até mim e fizemos os exames, o açúcar estava nas alturas. Depois que começamos a tratar o problema certo, as idas ao banheiro à noite foram reduzindo semana a semana. O corpo não estava com problema de bexiga. Estava pedindo socorro de outro jeito. E junto com esse sinal, quase sempre vem o segundo: sede excessiva, especialmente à noite ou quando você acorda. Parece óbvio, já que o corpo está eliminando líquido. Mas tem um agravante que piora tudo. Quem tem açúcar alto tende a reter sódio, o sal.
E quando o corpo segura sal, precisa de mais água ainda para equilibrar. Aí você toma água, urina, retém sal, precisa de mais água. E o ciclo se repete a noite toda, te acordando, te impedindo de descansar de verdade. E enquanto isso, seus rins estão sofrendo. Mas agora eu preciso falar de um sinal que muita gente atribui a outras causas e que está diretamente ligado ao diabetes, especialmente em quem já passou dos 60. Você já sentiu aquela sensação nas pernas à noite, como se elas precisassem se mexer o tempo todo? Uma inquietação, um formigamento, uma vontade de esticar, sacudir, como se as pernas não conseguissem ficar paradas. Isso se chama Síndrome das Pernas Inquietas e tem uma conexão muito forte com o açúcar alto que pouquíssimas pessoas sabem. O açúcar elevado depleta uma vitamina chamada B1, a tiamina. E quando essa vitamina está em falta, começa a se acumular ácido lático nos músculos. Sabe aquela sensação de músculo cansado, pesado, sem oxigênio? É exatamente isso. Só que acontecendo à noite nas suas pernas, enquanto você deveria estar dormindo. E tem mais um fator que piora esse quadro: a deficiência de magnésio, que é muito comum em quem tem o açúcar elevado. Sem magnésio suficiente, os músculos não conseguem relaxar de verdade. Ficam tensos, agitados, inquietos. Daqui a pouco vou te falar sobre o sinal que acontece literalmente enquanto você está dormindo e que pode estar causando dano silencioso no seu coração sem que você sinta nada. Mas antes disso, preciso terminar de explicar o que está acontecendo nas suas pernas, porque o próximo sinal é ainda mais sério do que a inquietação. Se as pernas inquietas incomodam, a neuropatia periférica machuca. E nos pés, essa dor pode ser de um tipo que você nunca esperaria: queimação na planta do pé, formigamento, dormência, ou aquela sensação estranha como se estivesse pisando em areia ou em agulhas. Muitas pessoas relatam que essa sensação fica pior à noite, quando estão deitadas. E tem uma razão para isso. Quando você deita, o sangue se redistribui no corpo. Há um certo acúmulo de pressão nos nervos das extremidades. E os nervos que já estão danificados pelo açúcar alto ficam ainda mais sensíveis. A neuropatia é um dos sinais mais sérios do diabetes mal controlado, porque ela indica que o açúcar já causou dano real nas fibras nervosas. E o dano nos nervos não é algo que se reverte facilmente. Por isso, quando esse sinal aparece, ele precisa ser tratado com urgência e com a orientação certa. Me conta nos comentários. Você já sentiu algum desses sinais nas pernas à noite? Queimação, formigamento, agitação, cãibras? Escreve aqui embaixo porque eu quero saber quantas pessoas estão passando por isso sem saber que é o diabetes mandando um aviso. E falando em cãibras, esse é o quinto sinal e é um dos que mais acorda a gente de madrugada. Aquela contração súbita e dolorosa na panturrilha ou no pé que faz você sentar na cama na hora. Parece muscular e de fato é. Mas a origem não é o músculo. É o desequilíbrio de minerais causado pelo açúcar alto. Aqui está o mecanismo. O açúcar elevado causa deficiência de magnésio. E o magnésio é o mineral responsável pelo relaxamento muscular. Quando falta magnésio, o cálcio, que é o mineral da contração muscular, começa a dominar. É como uma gangorra em que um lado pesa mais. Com cálcio de mais e magnésio de menos dentro da célula muscular, o músculo fica travado em contração. Resultado: cãibra violenta, no meio da noite, com dor que pode durar minutos. O que muita gente faz é tomar qualquer suplemento de magnésio. Mas existe uma forma específica que funciona melhor para esse problema e que também tem um efeito positivo na qualidade do sono. Vou falar sobre isso mais adiante, junto com outras orientações práticas. Mas antes, preciso te contar sobre dois sinais que acontecem de um jeito que você provavelmente não associaria ao diabetes. O sexto sinal é o suor noturno. Não o suor de quem está com calor. Não o suor da menopausa, que é diferente e tem suas próprias características. Estou falando de um suor que aparece sem motivo aparente, geralmente no rosto, no pescoço, na parte de cima do corpo, em noites que não são quentes, em pessoas que não estão com febre. Você simplesmente acorda encharcado sem entender por quê. O que está acontecendo é que o açúcar alto coloca o sistema nervoso do corpo num estado de alerta constante. É como se o corpo estivesse em modo de perigo o tempo todo. Esse estado ativa o sistema nervoso simpático, aquele que comanda a resposta de luta ou fuga, o mesmo que ativa quando você leva um susto ou passa por uma situação de estresse. E um dos efeitos desse sistema ativado é justamente o suor. O corpo transpira como mecanismo de compensação.
E aqui vem algo que muita gente não sabe. Isso pode acontecer tanto quando o açúcar está alto, quanto quando ele cai demais durante a noite, o que é chamado de hipoglicemia noturna. Nos dois casos, o sistema de alarme do corpo é acionado. Nos dois casos, o suor aparece. E nos dois casos, a pessoa acorda perturbada, sem descansar, sem entender o que está acontecendo. Mas o sinal mais silencioso de todos, o que eu precisava te contar e que deixei para esse momento por um motivo, é o sétimo, a apneia do sono. Sabe aquelas pausas na respiração durante o sono? Aqueles momentos em que a pessoa para de respirar por alguns segundos e então começa de novo com um ronco ou um engasgo? Isso é apneia. Isso é. E a conexão com o diabetes é muito mais forte do que a maioria das pessoas imagina. Quem tem resistência à insulina, que é o mecanismo central por trás do diabetes tipo 2, tende a ter níveis muito elevados de insulina circulando no sangue. Isso, com o tempo, favorece o ganho de peso, especialmente na região abdominal e no pescoço. E o excesso de tecido, na região do pescoço e da garganta, é um dos principais fatores que causam a obstrução das vias aéreas durante o sono. Mas não é só isso. A própria resistência à insulina, independentemente do peso, já afeta o controle da respiração pelo sistema nervoso autônomo. O grande perigo da apneia noturna em quem tem diabetes é que durante cada pausa na respiração, o coração sofre, a pressão arterial sobe, o oxigênio cai. E isso acontece dezenas, às vezes centenas de vezes por noite, enquanto a pessoa dorme sem saber. O parceiro observa, se preocupa, mas a pessoa que está sofrendo não sente nada, não acorda, não percebe. Vai acumulando dano cardiovascular silenciosamente, noite após noite. Se alguém da sua família já falou que você ronca muito, que sua respiração para durante o sono, ou se você acorda com dor de cabeça frequentemente, e vou falar sobre isso daqui a pouco, isso precisa ser investigado com urgência. Não é frescura. Não é coisa de quem está gordo. É um sinal de que seu coração e seu cérebro estão sendo privados de oxigênio enquanto você dorme. E por falar em algo que acontece enquanto você dorme sem perceber, existe um padrão chamado non-dipping, que é quando a pressão arterial não cai durante o sono como deveria. Numa pessoa saudável, a pressão arterial diminui naturalmente durante a noite, o coração descansa, os vasos relaxam. Mas em quem tem diabetes mal controlado, isso não acontece. A pressão fica elevada a noite toda, ou até sobe, e a pessoa não sente porque está dormindo. Mas os vasos do coração, do cérebro e dos rins estão sofrendo pressão constante por horas a fio. É exatamente nesse ponto que eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Você sabe como está a sua pressão arterial de madrugada? Não a que você mede de manhã ao acordar, nem a que você mede no consultório. A pressão de madrugada, quando você está dormindo. A maioria das pessoas nunca mediu. E se você tem diabetes, essa pode ser uma informação que faz toda a diferença. Agora, eu tenho um recurso que vai te ajudar a entender tudo isso de forma mais completa e prática. O Guia Completo para Controlar o Diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, está disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele foi criado especialmente para quem tem mais de 60 anos e quer entender como a alimentação, o sono e o controle do açúcar se conectam. De um jeito simples, sem receitas impossíveis e sem abrir mão de tudo que você gosta. Pega lá, porque o que eu ainda vou te contar agora vai fazer muito mais sentido com esse guia na mão. Porque a gente ainda precisa falar sobre dois sinais que a maioria das pessoas nunca associaria ao diabetes: as palpitações noturnas e os pesadelos e sonhos muito intensos. As palpitações, aquela sensação de coração acelerado, batendo forte ou de forma irregular no meio da noite, tem uma ligação direta com a falta de eletrólitos que o açúcar alto provoca. Quando o açúcar está elevado e os rins estão trabalhando para eliminar o excesso, eles acabam eliminando junto minerais essenciais para o funcionamento do coração: potássio e magnésio. Esses dois minerais são responsáveis pelo ritmo elétrico do coração. Quando faltam, o coração pode ter dificuldade para manter o ritmo regular. E isso acontece justamente à noite, quando a pessoa está relaxada, em repouso e de repente sente aquele baque no peito que desperta com susto. Muitas pessoas que sentem isso à noite vão ao pronto-socorro achando que estão tendo um infarto. Fazem eletrocardiograma, o médico fala que está tudo bem, mandam para casa e no dia seguinte acontece de novo. O problema não é o coração em si, é o desequilíbrio de minerais que o diabetes mal controlado está causando. E os sonhos?
Sonhos muito vívidos, pesadelos, acordar no meio da noite com o coração na boca por causa de um sonho ruim. Isso também tem conexão com o açúcar. A deficiência de vitamina B1, que o excesso de açúcar e carboidratos causa no organismo, afeta diretamente o sistema nervoso. E um dos efeitos dessa deficiência é justamente a alteração nos padrões de sono e nos sonhos. A B1 é essencial para que o sistema nervoso funcione de forma equilibrada, inclusive durante o sono. Sem ela, o sistema fica agitado, os sonhos ficam intensos, o descanso nunca é completo. Então vamos fazer uma conta rápida. Você está acordando para urinar várias vezes por noite, perdendo minerais, ficando desidratado, com o sistema nervoso em modo de alerta, o coração sem os minerais que precisa, os nervos das pernas danificados pelo açúcar, a respiração interrompida durante o sono, a pressão alta enquanto dorme, e ainda sonha mal quando finalmente consegue dormir. E de manhã, acorda com dor de cabeça. Esse é o oitavo sinal: acordar com dor de cabeça. Não é coincidência, não é a travesseira errada, não é tensão. É o resultado de uma noite inteira em que o cérebro não teve o oxigênio que precisava por causa da apneia, não teve os fluidos suficientes por causa da desidratação, ficou sob pressão elevada por causa do non-dipping e ainda teve que lidar com os picos e quedas do açúcar ao longo da madrugada. A dor de cabeça matinal em quem tem diabetes não controlado é como o relatório final de uma noite de danos. É o corpo dizendo: eu tentei te avisar de tantas formas enquanto você dormia. E agora que você acordou, vou te dizer de uma vez. E agora eu preciso te fazer a pergunta que ficou suspensa desde o começo desse vídeo. O que você pode fazer para mudar esse quadro? A resposta começa com uma mudança que vai muito além de tomar remédio e esperar. O açúcar alto à noite, em grande parte dos casos, tem uma origem muito específica. O que você comeu ao longo do dia, e especialmente o horário em que você comeu. O sistema digestivo depois dos 60 anos trabalha mais devagar. Quando você come carboidratos refinados, pão branco, arroz, massas, biscoitos, especialmente no fim do dia, o açúcar que eles liberam chega ao sangue exatamente no horário em que você vai deitar. E aí começa toda aquela cascata de sinais noturnos que você acabou de conhecer. Uma das estratégias mais eficazes, e que tem evidência muito sólida, é concentrar as refeições mais calóricas na primeira metade do dia. Café da manhã robusto, almoço completo e uma janta leve e precoce. Não porque você vai passar fome, mas porque seu metabolismo processa os alimentos de manhã e à tarde de um jeito muito mais eficiente do que à noite. Isso reduz o pico de açúcar nas horas em que você está deitado e começa a quebrar esse ciclo noturno de desconforto. O magnésio, especialmente em sua forma glicinate, é outro aliado importante. Ele ajuda no relaxamento muscular, reduz as cãibras, melhora a qualidade do sono e contribui para o equilíbrio do açúcar. Mas qualquer suplementação precisa ser orientada pelo seu médico, especialmente se você já toma outros medicamentos. A vitamina B1 também precisa de atenção especial em quem tem diabetes ou come muito carboidrato refinado. Ela é literalmente consumida pelo excesso de açúcar no organismo. E sem ela, você vai continuar tendo pernas inquietas, sonhos perturbadores e nervos agitados à noite, não importa o que você faça. E tem a questão da apneia. Se alguém da sua família observa que você para de respirar durante o sono, se você ronca muito, se você acorda com dor de cabeça frequente, isso precisa ser investigado com um médico. O exame se chama polissonografia e ele pode revelar um problema que, tratado, muda completamente a qualidade do seu sono e protege seu coração. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo que eu disse hoje. Esses 8 sinais juntos não são coincidência. Eles não são coisa da idade. Eles são um padrão. Um padrão que aparece quando o diabetes está fora de controle e está causando dano sistêmico em vários órgãos ao mesmo tempo. E quanto mais tempo esse padrão persiste sem ser tratado, mais difícil fica de reverter os danos. Os rins que trabalham dobrado toda noite para eliminar açúcar vão se desgastando. Os nervos que ficam sem vitamina B1 e sem circulação adequada vão se deteriorando. O coração que passa horas sem o magnésio e o potássio de que precisa vai ficando mais vulnerável. A pressão que não cai durante o sono vai danificando as paredes dos vasos. Tudo isso acontece devagar, invisível, enquanto você dorme achando que está apenas tendo uma noite ruim. E é por isso que reconhecer esses sinais não é exagero, não é hipocondria, é autocuidado. É usar a inteligência que o corpo tem de se comunicar a seu favor, não contra você.
Você não precisa ter todos os 8 sinais para se preocupar. Basta ter 2 ou 3 de forma regular para que valha a pena conversar com seu médico, pedir os exames certos e entender o que está acontecendo com seu organismo. Exames simples, como glicemia de jejum, hemoglobina glicada e perfil de eletrólitos, já dão uma imagem muito clara do que está se passando. E se você quiser começar agora, antes mesmo de ir ao médico, o primeiro passo é observar. Esta noite, preste atenção. Quantas vezes você levanta para urinar? Você sente sede quando acorda? Suas pernas ficam inquietas? Você acorda com dor de cabeça? Anota isso. Anota. Leva essa informação para o seu médico. Essa é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer pela sua saúde. Porque informação aplicada é o que separa quem descobre um problema cedo de quem descobre tarde demais. Se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo. Você escolheu prestar atenção. Você escolheu aprender. E esse é exatamente o tipo de pessoa que consegue mudar o curso da própria saúde, independentemente da idade ou do diagnóstico. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com alguém que precisa ver isso. Manda para aquele familiar que reclama de dormir mal, que tem diabetes, que vive cansado e não sabe por quê. Pode ser que esse vídeo chegue no momento certo para ele. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Aqui você vai encontrar conteúdos criados com cuidado e com evidência científica, pensados especificamente para quem tem mais de 60 anos e quer cuidar da saúde com informação de qualidade. Cada vídeo é uma oportunidade de entender melhor o seu corpo e tomar decisões mais inteligentes sobre ele. E você merece isso.